paz. Tem homem aqui? Não, se tu tiver com dúvida, fica quieto, irmão, tá tranquilo. Tem homem aqui, irmão? Vocês estão me botando com medo, hein? Terceira e última chance, hein? Grita pelo menos um tem aí, irmão. Tem homem aqui? Se tu tiver com dúvida, grita que vai que Deus faz a obra agora. Coisa boa estar com vocês aqui. Tenho ouvido muito bem de vocês. Mesmo lá em Belford Roxo, onde eu sou pastor, tenho recebido boas notícias sobre essa igreja aqui por amigos em comuns dessa igreja, pastor Albert, pastor Luiz, que está comigo aqui, e outros amigos que já vieram aqui também. Coisa boa estar com vocês aqui, principalmente em algo que eu gosto. Eu gosto de homem. Tem que ser homem para falar que gosta de homem, né? Tem gente que não é muito homem, se falar que gosta de homem, ele balança. Eu gosto de homem. Eu tenho problema com menino. Mas homem não é uma parada boa para admirar. Você vê um cara que é homem, tu fala, pô, quero ser pai igual esse homem, quero ser marido igual esse homem. Todas as vezes que eu tenho a chance de conhecer um homem, eu falo, vou aprender alguma coisa. Vou ser esticado em Deus mais um pouco, vou crescer. No ministério eu tenho 2 amigos em comuns, que eu admiro esses caras demais. São 2 homens. Um é esposo de uma mulher. A mulher dos 2 é muito famosa. Uma é o pastor Sérgio, o marido da Léa Mendonça. Conhece a pastora Léa? Você tem que conhecer o pastor Sérgio. A Léa é legal, eu amo a Léa, mas o pastor Sérgio. O outro são meus padrinhos de casamento também. Você conhece a pastora Helena Raquel? Conhece a pastora Helena Raquel? Não, sim, não. Vocês têm que conhecer o pastor Leomar. São 2 homens, cara. Os caras deram asas para a mulher deles voar. Crise nenhuma. Ele é o marido da mulher. Todo mundo conhece. O marido da Helena, o marido da Leia. E quando tu chega nos caras, não tem nem um pouco diminuído. Pelo contrário, inteiros, plenos. E dizendo, voa que tu tem marido que te sustenta. Voa que você tem marido que te equilibra emocionalmente. Então, quando eu vejo um homem, eu gosto de homem. Dizem que o oposto de homem é mulherzinha. Mentira, o oposto de homem é menino. Ou tu é homem, ou você é menino. Pergunta para esse macho perto de você, você é o quê, hein? Responde para ele, irmão, vai deixar o cara na dúvida? Eu vou perguntar, você responde para mim, ok? Você é o quê, amigo? Tá bom, eu vou gritar já, o diafragma é grande. Eu começo a falar baixo, mas eu vou gritar, é igual o carro-álcool. Então, amigos, eu quero ler alguns textos com vocês. Eu vou ler bastante versículos agora no início, só para a gente se achar aqui, e depois eu vou aplicando. Eu quero ler o primeiro texto, Gênesis. Se tu tiver com a tua Bíblia aí. Gênesis capítulo 1, versículo 10. Se puder projetar aqui, vai me ajudar demais. Que a gente vai lendo junto assim, vai ser bacana. Deus chamou a porção seca terra e ao ajuntamento de águas. Chamou mares, chamou mares, e Deus viu que isso era o que, gente? Fala alto, bom. Concorda? Acabou o primeiro dia da criação, Deus olhou e disse, bom. Ok? Versículo 12. Deixa eu ver se minha vista vai chegar lá, hein? Ali está mais fácil de ler. Tem que começar do início do versículo, já está no final. Ali. E a terra produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie,
e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E Deus viu que isso era o que, gente? Bom de novo? Então fala alto. Bom. Versículo 18. Eu vou ler com a minha Bíblia aqui para mim ficar mais fácil para mim. Para dirigir o andamento do dia e da noite, e fazer separação entre a luz e a escuridão. E observou Deus que isso era... Está lendo bom aí? Ok. Versículo 21. Dessa forma, Deus criou os grandes animais aquáticos, os demais seres vivos que povoavam as águas, em conformidade com suas muitas espécies. E todas as aves também de acordo com as suas espécies. E observou Deus que isso era... fala como homem que tomou café essa manhã. Viu Deus que era? Ok. Versículo 25. Deus fez, portanto, todas as feras selvagens segundo suas espécies, os rebanhos domésticos conforme suas espécies, répteis e todos os demais seres vivos, cada qual de acordo com a sua espécie. E observou que Deus que isso era... Era o que, gente? Ok. Versículo 31. Versículo 31. Então Deus contemplou toda a sua criação. Diz que tudo era... Não. Era o quê? Fala com vontade, diz assim, ó, muito bom. Não, você consegue fazer isso melhor, eu sei que você consegue. Eu vou fazer primeiro para você não ficar travado. Muito bom. Pega comigo a ideia. Primeiro dia de criação, Deus olha para o que fez e fala: isso aqui não é um Deus com ego, megalomania, é só alguém que consegue celebrar o seu bom trabalho. Ele olha para o que fez e disse: não é que ficou bom? Palmas para mim. Bom. Segundo dia ele termina tudo e fala: ô, bom, hein? E esse é o tom dos 5 dias da criação, até que chega qual dia? No sexto ele faz uma coisa diferente. O que ele faz no sexto, gente? O que ele fez? Fala com vontade. Isso aí, um nome desse tem que falar alto. O que ele fez no sexto dia? Fala, homem! Caramba! Quando Deus fez o homem, aí Deus disse o quê? Não, faz direito. Para ensaio foi melhor. Mas vamos de novo, hein? No sexto dia, como é que Deus falou? Opa! Fala para esse macho que está perto de você: você nasceu para dar certo, amigo. Não, sacode ele e fala: você nasceu para dar certo. Fala para esse cara que está atrás de você, fingindo que está ligado em Deus, fala: você nasceu para dar certo, meu brother. Dá um tapa na careca de alguém que está na tua frente e fala: você nasceu para dar certo, meu amigo. Levanta do teu lugar, fala com os 5 que você não falou até agora, que você é mal educado, mas agora você vai ficar educado, fala pro cara, aperta a mão dos 5 aí perto de você, levanta aí mesmo, aperta a mão dos 5 e fala: você nasceu para dar certo. Mas fala igual homem, dá um tapa nele e fala: amigo, você nasceu para dar certo, vai. Faz a conta comigo. Cara, Deus não errou quando fez o homem. Algumas pessoas dizem, eu já vi pesquisa científica dizendo que alguns animais, algumas coisas da natureza, se acabar, acaba o mundo. Mas se todos os homens morrerem, a vida na Terra segue em diante. Quando você ouve um tipo de coisa dessa, dá-se a ideia de que esse projeto está dando muito errado. Que tipo assim, se todos os homens morrerem, a baleia vive, o elefante vive. Aí todo mundo olha e fala:
falando que eu nasci para dar certo. Eu entendi, é palavra de emoção, para me deixar animado. Mas o senhor conhece a minha trajetória, o senhor conhece a minha vida, o senhor sabe por onde eu passei? Na moral, pastor, se eu nasci para dar certo, tem alguma coisa errada, porque eu olho para a minha vida e, sinceramente, está isso tudo não. E talvez essa é a palavra que eu vim trazer para vocês nesse momento é: você nasceu para dar certo. Mas eu quero trabalhar uma pergunta em cima disso. Se você nasceu para dar certo, por que está dando errado? Você pode perguntar isso para o macho que está perto de você? Se você nasceu para dar certo, por que está dando errado? É bom a gente pensar na ideia de que Deus sabia o que estava fazendo. E sabia mesmo. Por isso que a gente percebe que o tom mudou. Que quando Deus faz o homem, Deus olha para esse camarada e fala: opa, agora mudou, porque tudo que eu fiz até agora foi bom, incluindo os anjos. Mas quando Deus faz o homem, Deus olha e fala: não, quando eu olho para tudo que eu fiz, e agora tem um homem dentro dessa criação, eu posso dizer para você: não, isso é muito bom. Mas isso é muito bom. Quando a gente olha para o contexto, a gente vai ver um homem dentro de um jardim que a gente chama de delícia, jardim de delícia. O cara tem tudo, tudo. E como alguém que tem tudo, perde tudo. Como alguém que tem tudo, fica insatisfeito com tudo. Como alguém que tem tudo para funcionar, não funciona mais. O que aconteceu? Qual foi? É que quando Deus pensou na gente, o modelo de homem que a gente conhece está em Gênesis 3. A gente não olha para o homem a partir de Gênesis 2, a gente olha para o homem a partir de Gênesis 3. Então toda a imagem de homem que você tem é do teu pai caído, do teu avô caído, é do filho, do irmão caído, porque a gente tem uma perspectiva a partir do Gênesis 3. E no Gênesis 3 a gente tem alguém que, entre viver para Deus e viver para si, escolheu viver para si. E é óbvio que o maior modelo de homem para qualquer homem aqui não é pastor. Não, eu não sou esse modelo. O melhor modelo para a gente é Jesus. Alguém concorda com isso ou estou sozinho nessa? Só que quando você olha para Jesus, você vai ver que Jesus não manifesta o homem de Gênesis 3. Não, Jesus manifesta o homem de Gênesis 2. A maioria da humanidade quer ser homens do futuro, e está todo mundo correndo para se tornar um homem do futuro. Eu não sei se você já percebeu, mas parece que está piorando. Quanto mais a gente tenta evoluir, parece que a gente piora. A gente perdeu sensibilidade, a gente perdeu empatia, a gente perdeu responsabilidade. E alguém me pergunta: mas por quê? Porque a gente está cheio de homem do futuro frequentando os nossos cultos. A gente quer ser uma igreja do futuro. A gente quer viver como homens do futuro. E se eu perguntasse aqui numa pegadinha, quem quer ser um homem do futuro, provavelmente alguém ia levantar a mão e dizer: eu. Só que quando a gente pensa em homem do futuro, a gente vai ter que ler o que Paulo fala sobre o homem do futuro em Timóteo. E quando ele tem essa conversa no capítulo 3 de Timóteo, ele vai dizer que os homens do últimos dias, esses dias, os últimos dias, os dias do futuro, os dias que antecedem a volta de Cristo, esses homens do futuro seriam homens com um perfil que eu não sei se você gostaria de ter. Amantes de si mesmo, arrogantes, avarentos. Não é a foto desse tempo. Para provar que o apóstolo Paulo tinha razão no que estava falando, e que um homem do futuro não serve para nós. Mas numa conversa que parece que é sobre divórcio, perguntam para Jesus o que ele achava da ideia do divórcio. E ele tem uma conversa de Gênesis 3 e Gênesis 2. Ele diz: por causa da dureza do vosso coração, Gênesis 3, homem caído, Moisés em ação, e o Moisés olhando e preservando a família, e principalmente a mulher, que naquele momento não era contada e para muitos homens era uma posse. Ele olha para a dureza do coração e sabe que o homem no pecado é um homem sem freio. E faz conta comigo, carro sem freio anda? Sim ou não? Anda. Carro sem freio para? Carro sem freio para. Fazendo uma desgraceira toda. E o homem no pecado é um carro sem freio. Está andando, mas quando parar,
Então você pode escolher uma vida no pecado, para o pecado e viver nela. Alguma hora você para. E nunca é bom. Jesus olha e fala, isso aí é Gênesis 3. E esse homem no pecado em Gênesis 3, esse cara não fica casado. Esse cara, a mulher se livrar dele no divórcio é uma vantagem para todo mundo. Esse cara faz o melhor, o amigo de Deus e o profeta da nação, dizer, é melhor separar. Mas aí Jesus dá um ouro para a gente, ele fala do tipo de homem que ele é. E Jesus não é um homem do futuro, Jesus é um homem do princípio. Ele olha para aqueles homens que estão questionando ele, que abrindo o Torá e vivendo a lei, e diz, como foi fala alto. Como que foi no princípio? Por que ele está falando isso? Ele não está falando de Gênesis 3. Ele está dizendo, brother, em vez de evoluir, retrocede. Em vez de avançar, reseta. Com todo respeito, mas o maior desafio da gente para ser crente não é a gente receber upgrades. A gente está precisando mesmo de uma resetada para voltar para o plano original. Eu tinha um Moto G, lembra disso? Cruz Credo. Se tu tem, Deus vai te dar um celular novo, em breve. E aí era uma época que eu usava muito celular para mandar transmissões de WhatsApp, de mensagens. Eu tinha uma mensagem chamada Pão Nosso de Cada Dia. E eu tinha uma lista de transmissão que passava de 10 mil pessoas, todo dia eu mandava. Era uma tristeza também, a tripulação. Eu atrasava, já começava o pessoal a mandar mensagem. Cadê a mensagem? Cadê a mensagem? Parecia até que eu estava trabalhando de carteira assinada para crentalhada. Em vez de ler Bíblia, eu ficava esperando eu mandar um texto lá. Mas aí era engraçado, porque era um Moto G, então tu já sabe o que aconteceu. Não tinha tecnologia para isso. Quando eu mandava os disparos, ia para 10 mil pessoas, acabou o celular. Eu só ia usar o celular depois do almoço e olhe lá, porque travava e não voltava mais. E eu sou péssimo com tecnologia, então todas as vezes que eu tentava usar aquele celular, eu não conseguia. E aí ele mandava, o celular dizia, cara, volte para o original, reseta ele. Eu dizia, tá doido, vai apagar as mensagens que eu tenho, pode ficar tudo errado, e eu nunca aceitava. Então, de vez em quando, o programa do celular dizia para mim, resete, volte para o plano original. Eu dizia, não, vou ficar assim, tá cheio, tá travado, tá amarrado, tá ruim, mau uso, mas pelo menos tá do jeito que eu domino. Carro sem freio. Peguei um avião, eu ia pregar numa conferência em Ribeirão Preto, botei o celular no bolso, voo decolou. Quando eu pousei em Ribeirão Preto, fui pegar meu celular. E quando eu fui pegar meu celular, o nome disso é Misericórdia. Eu peguei o celular na mão, ele tinha resetado sozinho durante o voo. Eu disse, misericórdia. Como é que eu aviso agora para o pessoal que vai me buscar para o congresso que o meu avião já pousou? Relaxa, um gordo sempre é achado. Ih, me acharam muito rápido. Isso já me deu uma certa paz, eu botei o celular no bolso, e aí o menino que me buscou era mais antenado, disse para mim, pastor, relaxa. Quando o senhor chegar no hotel, o senhor entra no Wi-Fi, e o senhor coloca lá no Wi-Fi o e-mail de novo, e o senhor vai ver que vai voltar tudo ao normal. Eu disse, já era. Meus contatos, minhas mensagens, meu Deus do céu, que problema para a minha vida. Minha agenda, estava tudo no celularzinho velho. Quando eu cheguei no hotel, liguei o Wi-Fi e apertei o botão do e-mail, voltou tudo. Porém, o que era ruim saiu, e o celular voltou para o plano original e agora não travava. Funcionava com era maravilha. E por quê, pastor? Porque o original sempre é melhor do que as coisas que a gente coloca dentro. Quando Jesus diz como é no princípio, ele estava mandando um recado para esses caras e está dizendo, você não tem que ser um homem de Gênesis 3. Há um propósito maior para a sua vida, e o propósito maior da sua vida é ser um homem, como foi no princípio. Segura firme na mão de um homem que está perto de você. Pastor, eu não gosto desse negócio de pegar na mão. O problema é seu. Estou brincando. Só não pega na mão se esse irmão tiver com cara de encosto. Não pega não, que dá até azar. Mas se tiver uma cara de legalzinho, gente boa, segura mesmo na mão dele. Olha bem no olho dele, porque Deus vai te usar para esse macho aí. E fala para ele, Deus quer te reprogramar. Deus quer te levar para o plano original. Deus quer moldar você. Um homem Gênesis 2. Um homem de princípio.
Se você nasceu para dar certo, por que você está dando errado? Quando eu olho para esse texto e olho para o homem do princípio, a gente vai estar sempre no Gênesis 2. E quando você lê Gênesis 2, é doideira. Primeiro, quando você lê o versículo 5 de Gênesis 2. Porque o versículo 5 do Gênesis 2, eu vou ler para você aqui. Esse texto me incomoda demais. E me incomoda por quê? Porque quando você lê Gênesis 2, 5, diz assim, ó, não havia ainda brotado nenhum arbusto sobre a terra, e nenhuma erva dos campos tinha ainda crescido, porque o Senhor não havia feito chover. Diga, não choveu. Aí o texto explica por quê. Não havia homem. Está comigo ainda ou não? Não havia? Irmão, faz conta comigo. A terra tinha chuva, o céu tinha chuva, a terra estava boa, mas não chovia. Por que não chovia? Fala para mim. Fala alto. Fala, não havia homem. A terra é boa. O céu tem chuva, mas não chove. E a Bíblia diz por que não chove? Não havia homem. Aqui começa um princípio para a gente. Deus nunca derramou bênção onde não tinha um homem posicionado. Pastor, minha vida está uma desgraça. É porque tu não é homem ainda. Você pode olhar, todo cara que tem uma vida difícil, e tem mesmo. Você pode olhar que todo cara que você vê triunfando e vencendo, esse cara tem uma marca de homem. Qual? Responsável. É ou não é? Me diz uma característica de homem. Responsável. Pastor, por que Deus não deixou chover? Porque não tinha ninguém responsável para cuidar da colheita. Tem gente que o problema de colheita da tua vida não é Deus fazer promessa. O problema de colheita da tua vida e da tua família não é Deus querer te abençoar. O problema de colheita de Deus na sua vida não é Deus não estar afim que você dê certo. É que quando Deus olha para você, Ele sabe, você não é confiável, você não é responsável. E é engraçado isso, eu me vim pensando nisso de ontem para hoje. O quanto a gente cobra a responsabilidade de coisas naturais e o quanto a gente é irresponsável com questões eternas. Quantos voos você aceita que um piloto irresponsável decole com você? Quantos? Você está disposto a fazer quantos voos com um piloto irresponsável? Nenhum. Estranho. Quantas cirurgias cardíacas você topa fazer com um médico sem responsabilidade? Quantos maridos você quer dar para sua filha sem responsabilidade? Quantos filhos você acha que a tua filha deve engravidar e ter sem responsabilidade? Oi? Nenhum. Que legal. A gente não aceita decolar com um piloto irresponsável, a gente não aceita casar com alguém que não seja responsável, a gente não aceita a ideia de alguém fazer filho sem ter responsabilidade, a gente não aceita a ideia de alguém fazer pelo menos uma cirurgiazinha sem responsabilidade. Mas quando o assunto é culto, você não é responsável. O cara vem para o culto, mas ele não tem parte nenhuma com o culto, porque na cabeça dele, outro que o conduza para o culto, porque ele está aqui, mas o culto não é ele. O culto é quem está aqui em cima. Ele não tem responsabilidade com vida devocional, ele não tem responsabilidade com vida de oração, ele não tem responsabilidade com nada que mantém ele alinhado com a palavra e depois diz, por que eu estou dando errado? Porque só chove para quem Deus olha e acha um homem responsável. Pensa comigo e vamos falar de Gênesis 2. O que Deus pensou? Deus pensou nisso aqui. O céu está pronto, a terra está pronta, mas não tem homem. Não tem? Eu não trabalho com irresponsabilidade, porque Deus é um Deus responsável. Ele é tão responsável que Ele criou tudo em 6 dias e no 7º fez o quê? Não descansou porque estava cansado, descansou porque terminou. E não descansou para terminar e não voltar a trabalhar. Descansou para deixar exemplo para quem vem depois e dizer, domingo eu volto. E aí quando ele dá exemplo, esse cara ele fala, o céu está pronto, a terra também está pronta, mas enquanto não tiver um homem com responsabilidade,
eu não mando chuva. Quando Deus finalmente coloca um homem e esse homem se torna responsável, Deus fala, agora vai chover. Agora eu mando chuva. Agora a terra produz. Por quê? Porque agora na terra tem homem. A maior desgraça de uma família é um homem fora de posição. Eu estou falando de Gênesis 2. Porque a maioria dos homens aqui, a referência que você tem é caricato de homem. E com todo respeito, mas a minha fé não deixa eu engolir o homem que você acredita. Alguns aqui acham de verdade que o homem é o Homer Simpson. Barrigudo, virando uma cachaça lá. E talvez é teu pai, é teu avô. Você olha e fala, minha mãe casou com o Homer Simpson. Talvez os outros caricaturas de homem que os outros carregam aqui, é sei lá, o Lineu da grande família. Que tem um genro encostado em casa, um filho vagabundo que não sai de casa nunca e toca a vida. Eu sei que o Brasil é cheio de caricatura e a gente acha maneiro. A gente ri, a gente brinca e diz, quem manda aqui é a patroa. E o filhão, não, eu e meu filhão somos grandes amigos. Só que a minha referência de homem não está nessa caricatura que a vida me dá. Está no Jesus bíblico, que não é um homem de Gênesis 3, é no Jesus bíblico, que é um homem de Gênesis 2. E lembrando, Jesus veio num mundo em pecado. Esse mundo de pecado, teve alguém que disse, eu vou viver Gênesis 2 para provar para você que Gênesis 2 não é coisa de Deus, Gênesis 2 é coisa de homem. Tentado em tudo, porém sem pecado. Pastor, o senhor sabe como é, né? Um dia eu estava em casa, na igreja, e aí entrou um cara. Ele entrou com um 8 de 8 balas. Eu nem sabia que tinha 38 de 8 balas, um bichão grande assim, ó. Eu odeio arma. Um 8 desse tamanho, e na época o carro que ele tinha era uma Captiva, era o carro mais top do ano naquela época. Isso tem anos. E ele parou a Captiva na porta, ele era um empresário que mexia com bateria, distribuía bateria para o Rio inteiro. Tinha caminhões, e tinha as lojas, ele parou lá e disse, chorando, desesperado, acelerado. Ele entrou no carro para mim e disse, pastor, eu tenho tudo que um homem tem que ter. Eu tenho um 8 na cintura, eu tenho dinheiro no bolso, eu tenho lojas, eu tenho o carro do ano, eu tenho a minha mulher, eu tenho a minha amante. Mas minha vida é um inferno. Eu disse, eu sei por quê, Marcelo. Ele disse, por quê? Eu disse, porque você não é homem. Porque no dia que você virar homem, Marcelo, você vai descobrir que o maior princípio da tua vida não é nem ser empresário, não é ser marido da tua mulher, não é ter um 8 na cintura, é só ser homem, Marcelo. E ele olhou para mim e disse, mas o senhor sabe como é, né? Eu sou homem, as mulheres vêm, o senhor sabe como é, né? Eu sou homem, os amigos chamam para farra, o senhor sabe como é, né? Eu sou homem e tem muito dinheiro. Eu falei, Marcelo, eu não sei como é. E ele disse, por que o senhor não sabe? Porque eu sou homem, Marcelo. Sai comigo, você é homem ou menino? Eu sou homem, por isso que eu vou ficar com a minha mulher. O moleque vai ficar com a outra, o homem vai ficar com a dele. Não, o homem vai ficar com a fé dele, o homem vai ficar com o que crê, o homem vai ficar com a palavra, o homem vai ficar com a imagem e semelhança de Deus, o homem vai ficar lá posicionado dizendo, pode mandar chuva porque aqui tem um homem responsável, Senhor. Não, pastor, o senhor sabe como é. Sei não, mano. Sei não. Não, sei não. Esses dias eu fui fazer o enterro do Marcelo. Ganhou o que queria, fez o que fez. Numa madrugada dessa, alucinado de droga, trocou tiro com outro policial que tentou tomar a arma dele. E os dois morreram, um baleando o outro. E eu fui fazer o enterro do Marcelo com menos de 40 anos. Morreu sem virar homem. Mas teve tempo para ser homem, só não quis. O carro dele deve estar com outro, os amantes já estão com outro, a mulher está com outro, e a vida seguiu. E o Marcelo? Marcelo morreu. Olha para esse cara que está perto de você e fala, você nasceu para dar certo. Não, Deus não errou quando fez você nascer.
Não, Deus não botou menos um homem na terra, não. Você nasceu para ser homem. Esses dias eu estava vendo o Fiuk no BBB pedindo desculpa por ter nascido homem. Para pensar nisso, cara. O cara estava triste porque era homem. E chorando. Me perdoa por ter nascido homem branco e hétero. Tudo que é propósito de vida. E o cara estava triste, mas faz sentido. Ele é filho do Fábio, que ganhou do Martinho da Vila. Já teve mulheres de todas as idades. E não é feliz com ninguém. E diz, eu sou homem. Não, você é menino. Dias atrás uma mulher chegou em casa e disse para mim, pastor, o senhor ora pelo meu pai, porque tem umas meninas se aproveitando do meu pai. Eu disse, do teu pai? Ela é. Eu falei, quantos anos tem as meninas? Ela disse, a menina que está com ele agora na casa dele lá, tem uns 22 anos e 3 filhos. E o teu pai, 70 anos. Eu disse, não, as meninas não estão aproveitando do teu pai. Teu pai que é um menino de 70 anos. Ela olhou para mim e disse, mas por quê? Eu falei, nenhuma menina de 22 anos que não tivesse 3 filhas deitar debaixo de um velho, cheio de ruga, todo esculachado como teu pai. Ela só está lá para pegar leite e arrancar o que puder dele para tocar a vida. Mas sabe qual é a parte mais triste? Ela disse, qual? E ela dizia que as meninas não prestavam. Eu dizia que teu pai era para ser avô dela. Mas na idade de ser avô, ele escolheu ser moleque. Entende ou não? Ele não tinha que ser o cara que pegou a novinha. Ele tinha que ser o cara de dizer, olha a novinha que eu estou pegando. Ele tinha que olhar para ele e dizer, minha filha, eu vou te ajudar, porque eu vivi uma vida difícil, eu prosperei na vida, eu vou te ajudar como um avô ajuda uma filha. Mas não, ele disse, eu ajudo, mas deita na minha cama. Eu ajudo, mas deixa eu ser mais um que abusa de você. Não, gente. A gente nasceu para dar certo, mas a gente tem que voltar para o plano original. Não, Deus fez a gente para ser exatamente aquilo ali. Primeiro, um homem responsável. Segundo, alguém que carrega a imagem e semelhança de Deus. Você é a Bíblia que a tua família lê. Nem todo mundo da tua família vai ler a Bíblia, mas o cara vai olhar para você e vai ver se Jesus é de verdade. Ah, pastor, se eu chegar na minha casa e as pessoas olharem para mim, vão ver o diabo. Então, bom dia para você voltar para Jesus ou aceitá-lo de verdade. Você precisa nascer de novo. Porque meus parentes não leem a Bíblia, eles leem a Bíblia quando eu estou perto deles. Eles não sabem, eles não fazem ideia de quem é Jesus, até eu chegar perto deles. Quando eu chego perto deles, eles têm um pouco de Jesus. Quando eu fico perto deles, eles leem a Bíblia através de mim. Pastor, por quê? Porque eu carrego a imagem e semelhança do meu Criador. Você precisa entender que como homem posicionado para chover, você é responsável de carregar a imagem e semelhança do teu Criador. Isso não tem a ver com aparência, isso tem a ver com caráter. Mas sabe como é, né, pastor? Sei não. Seja homem. Se eu nasci para dar certo, por que eu estou dando errado? Vamos olhar para a Bíblia. E vamos pensar nisso aqui agora. Olha para a família original. 2 tópicos, eu paro de pregar aqui. Mas olha, se você nasceu para dar certo, por que esse cara está dando errado? Boa parte de vocês tem um problema, e esse problema precisa ser resolvido hoje. E você precisa experimentar a libertação agora. Amém ou não amém? É engraçado porque a mesma coisa que o diabo usou para destruir o homem da família original é o que o diabo usa para destruir a nossa casa. A mesma coisa que o diabo usou para destruir a família, o homem da família original é o que ele usa para destruir a nossa casa e a nossa família. O que, pastor? Relacionamentos. Já parou para pensar que o diabo nunca entrou dentro da casa da Eva? Já parou para pensar que o diabo nunca possuiu a serpente? A serpente nunca foi endemoniada. Não. Quando o diabo pensou em destruir uma família, tirando ela do lugar de delícias e levando para uma vida desgraçada, ele só fez uma coisa: deu para Eva uma amiga que pensava como ele. Pode olhar para a tua vida. Tua melhor fase foi andando com quem? Todas as vezes que o diabo querer te derrubar, ele vai te dar um amigo. Ele vai te dar uma relação. Ele vai te dar uma amizade. E é nessa amizade que ele vai levar você para o lugar dele. Quer ver um negócio como que relacionamento é uma coisa muito séria?
Quem aqui aceitou Jesus ou veio para esse culto aqui, porque passou aqui em frente, viu, achou a igreja legal e entrou? Alguém passou em frente aqui e entrou? Ninguém te chamou, você só passou e entrou? Alguém? Levanta a mão. Ninguém. Alguém está aqui, dentro dessa relação, aqui. E alguém te deu um folheto com o endereço dessa igreja, e aí por isso você está aqui? Alguém? Recebeu um folheto e está aqui? Caramba, ninguém. Alguém aqui estava em casa, tomando banho, sei lá onde, e de repente um anjo apareceu e disse, você vai para a igreja hoje, com a espada de fogo, e disse, se tu não for, passa a espada em você. Alguém recebeu a visita de um anjo? Santo de Israel, está aqui não? Não? Tá bom, ok. Alguém veio para cá, porque um amigo, parente, alguém que te conhece te convidou? Levanta a mão. Levanta a mão. Quem veio por uma relação? Alguém que me conhece me trouxe para cá. Levanta a mão, por favor. Estranho. Estranho. Ou natural? O que te trouxe para o altar não foi visita de anjo? Não foi evangelismo na rua? Foi uma relação. É por isso que a sequência é Deus dizendo, é bom. Depois o homem está criado, Deus diz o quê? Não, como é que ele disse? Muito bom. Mas em algum momento Deus olha para esse homem sozinho e diz o quê? Alguém lembra? Eu leio com você. Gênesis 2, versículo 18. Então declarou o Senhor. O quê? O quê? Ah, fala alto. Mais alto. O quê? Só de mulher ou só de ser humano? Deus olhou e disse, opa, agora Deus capricha, né? Deus não é botar dois machos ali. Deus falou, vou botar uma mulher para ficar mais bonitinho, mais cheiroso, e mais arrumado e mais decente. Depois vem outro homem, vem outra mulher. Deus sabe o que faz. Mas quando Deus pensou aqui, Deus pensou na relação. Por quê? Porque gente sozinha não se desenvolve. Você consegue dizer isso? Pessoa sozinha não se desenvolve. Pastor, eu sou assim mesmo, eu fico na minha. Pastor, eu sou assim mesmo. Eu prefiro bicho do que gente. Está virando bicho, hein? Não, pessoas se desenvolvem com pessoas. Pessoas crescem com pessoas. Pessoas amadurecem com pessoas. Pessoas são admoestadas através de pessoas. Todas as admoestações ministeriais que eu recebi na minha vida, nenhuma foi por um anjo. Foi sempre alguém que Deus levantou e disse, toma vergonha na cara, apruma, se ajeita. Eu nunca fui visitado por um anjo dizendo, fica crente, vira homem. Sempre foi alguém da fé, do corpo, ajustando o corpo e me colocando para frente. Quem me fez sonhar ministério foi alguém. Quem me fez viver santidade foi alguém. Ah, é de Deus, mas é alguém. Deus olhou e disse, isso não vai dar certo, porque o homem sozinho não dá certo. O diabo ouviu e disse, o segredo de dar certo e dar errado está onde? Nas relações. Se relacionou bem, vai bem. Se relacionou mal, vai o quê, gente? Se relacionou bem, e se relacionou mal? Pergunta para esse cara, o teu sucesso depende dos seus amigos. Fala para ele, o teu sucesso depende dos seus amigos. Como é que alguém que nasceu para dar certo dá errado? Número 1, trocando a voz da primeira relação. Eu pergunto para vocês, qual foi a primeira relação de Adão e Eva? Alguém sabe? Fala alto aí. Foi quem? Foi Deus. Gênesis 2, 15 e 17. 15 ou 17, olha só. Assim Yahvé Deus, o Senhor, tomou o homem e o colocou no jardim do Éden, para zelar por ele e nele fazer suas plantações. E o Senhor deu a seguinte ordem ao homem: comerás livremente o fruto de qualquer espécie da árvore que está no jardim. Contudo, não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que dela comeres, com toda certeza morrerás. A primeira voz que o homem ouviu foi a voz de quem, gente? Foi de quem? Está ouvindo quem primeiro no jardim? Deus.
Eu vou dar um conselho para você. Não troque relacionamentos saudáveis por relacionamentos de morte. A primeira voz que ele ouviu foi a voz de Deus. Logo depois veio uma segunda. Gênesis 3, 1 ao 4. A serpente era o mais astuto de todos os animais que Deus havia feito. E aconteceu que ela questionou com a mulher. Então foi isso mesmo que Deus falou? Vocês não podem comer nenhum dos frutos da árvore do jardim? Ao que declarou a mulher à serpente: nós podemos comer dos frutos das árvores do jardim, mas do fruto da árvore que está no centro do jardim, Deus disse: dele não comereis, nele não tocareis, para que não morrais. A serpente então alegou à mulher, com toda certeza: vai morrer não, amiga. Como é que o diabo fez? Ele deu uma amiga. Uma amiga. Não ficou possessa. Ninguém sabia que tinha diabo no meio. Se você for ver quando Deus vai punir, quem bota o diabo para o rolo ali é Deus. Adão nunca soube que o diabo andou na casa dele. Eva nunca soube que o diabo andou. Se bobear, até a serpente estava em dúvida. É quando Deus começa a punir um por um, que Deus chama um por um. E Deus vai dizendo: Adão, vem cá, toma. Eva, ó, vai ter dor no parto. Serpente vai se rastejar. Do nada Deus aparece e fala: Satanás. Aí tudo, tinha diabo aqui? Ih, meu Deus, Satanás. Você andou com Satanás e nem sabia. Você entende ou não? Pastor, como é que eu identifico Satanás? É essa voz do inferno que apaga a voz da vida e me arrasta para a voz da morte. Se você nasceu para dar certo e está dando errado, certamente você é alguém que escolheu trocar relacionamentos de vida por relacionamentos de morte. Bate no ombro desse cara e fala: sai daí. Quais são as suas relações? O cara diz: eu só tenho amigo gente boa. Mas a cachaça, né? A droga, a imoralidade sexual. Qual é o relacionamento de morte que te arranca do relacionamento de vida? Tem gente que tem relacionamento tão profundo com a pornografia que ele diz: eu tenho um problema. Não, você não tem problema. Você tem pecado. Sabe como é, né, pastor? Sei não, eu sou homem. Homossexualidade. Quais são as relações que te deixaram tão fortes, que você ficou tão forte com ela, que ela faz você dizer: não, Deus está errado. Não, nem tudo que pastor fala a gente pode ouvir. Talvez você está ouvindo isso agora. Não, se a gente ouvir tudo que pastor fala, a gente não vive. Que voz é essa que fez você acreditar que o lugar do cuidado é o lugar da tua morte? Essa história é velha. É o filho pródigo tendo tudo dentro da casa do pai e acreditando que vida boa é longe do pai. Porque na cabeça doentia dele, ficar perto do pai estragava a vida dele e da felicidade. Tem um montão de gente ouvindo uma voz de morte dizendo: tá maluco? Ser crente, ficar um sábado com um monte de homem ouvindo sermão de pastor? Não, vou ficar com o que eu gosto. A voz de Deus diz: eu tenho liberdade para você. E daqui a pouco está lá você cheirando de novo. Eu tenho liberdade para você. E daqui a pouco está você deitando numa cama com uma mulher que não é sua, com um cara que não é para você. A voz de Deus diz: cara, sai daí, porque eu tenho planos de vida para a sua vida. E você está lá alimentando a sua doença. E Deus está dizendo: isso vai te matar. E a serpente está dizendo: amiga, mata não. Mata não, amigo. Amigo. Mata não, amigo. Cheira mais um pouquinho. Mata não. Fuma mais um pouquinho. Mata não. Dá mais um pouquinho. Mata não. E aí daqui a pouco você está dizendo: as pessoas da igreja não me amam. Porque é melhor do que encarar que você abraçou o pecado. Daqui a pouco você está dizendo: ninguém aqui me procura. Mas na verdade é para maquiar que você é que procura o teu pecado. Esses dias alguém disse para mim: não, é porque o senhor me abandonou. Eu disse: estranho. Moro no mesmo endereço, congrego na mesma igreja, não falta o culto.
Estou casado com a mesma mulher e faz um tempo que eu não te vejo. Eu acho que quem foi abandonado aqui fui eu. Porque eu continuo indo para a igreja, lugar que a gente se conheceu. Eu continuo morando na minha casa, lugar que você frequentou. Continuo morando com a minha mulher, não te vejo. Quem me abandonou foi você. Só que é confortável dizer que as pessoas estão nos abandonando, quando na verdade a gente está escolhendo uma amizade profunda com um relacionamento de morte. Qual é a relação da tua morte? Esses dias um cara disse para mim: eu gosto muito de ouvir fulano. Eu disse: fulano? Ele disse: fulano. Quem é fulano? Fulano é um ateu. Um ateu. Gay. Com filosofia rasa, barata, mas um poeta. E eu dizia: qual sentido faz alguém que nasceu de Deus parar para ouvir ímpio? Eu disse: você está perdido, cara. Ele disse: não, mas é muito legal. Eu disse: não é não. Porque os conselhos de vida não estão na boca do ímpio. Os conselhos de vida estão no altar de Deus, na palavra de Deus. Quais são as relações de morte que você está alimentando, amigo? Nasceu para dar certo, por que está dando errado? Por isso aqui. Porque escolheu trocar relacionamentos de vida por relacionamentos de morte. Pastor, é muito difícil ser crente. Ser desviado deve ser melhor. É muito difícil ser crente. Viver escravizado do pecado deve ser melhor, então. Não. O altar é o lugar da minha cura. Você nasceu para dar certo. Por que alguém que nasceu para dar certo está dando errado? Primeiro, porque troca relacionamentos de vida por relacionamento de morte. Segundo e último, tem gente que tem tudo para dar certo, mas está dando errado porque escolheram fugir daquele que pode lhes restaurar. Isso aqui não tem a ver com quem você é. Isso aqui tem a ver com quem Deus é. Adão está caído e na cabeça do Adão já era. E Deus? Deus está no jardim, na hora marcada, com a mesma voz, com o mesmo abraço, com a mesma intenção e gritando: Adão! Onde estás, Adão? Enquanto isso, Adão está se escondendo. Adão não quer ser visto nu. Adão, e é uma marca do homem de Gênesis 2. O homem de Gênesis 2 tem nudez. O homem de Gênesis 2 tem transparência na vida. O homem de Gênesis 2 não tem senha no celular para a mulher não ver. O homem de Gênesis 2 não precisa de aplicativo para esconder pornografia. O homem de Gênesis 2 está nu e não tem do que se envergonhar. Mas o homem caído de Gênesis 3, quando ele ouve a voz de Deus, ele não diz: vou para o altar. Ele diz: corre. Talvez a tua alma está dizendo: se essa é a primeira palavra, imagina as outras duas, é melhor você correr. Talvez agora esse homem viciado nessas relações de pecado está gritando para você e está dizendo: sai daí, tampa o ouvido, não ouça Deus. Mas Deus está gritando do jardim: Adão, onde você está, Adão? Deus não sabe onde ele está? Oi, sabe ou não sabe? Por que está perguntando? Deus não está perguntando porque não sabe onde Adão está. Deus está perguntando para que Adão caia em si e Adão se reencontre. Não, Deus não perdeu ninguém aqui porque pecou. Não, o pecado não bota Deus para correr de ninguém, não. Não! Esse Deus que aparece no jardim e que questiona e grita: onde você está, rapaz? Ele não está procurando Adão como um pai que brinca de pique-esconde com o filho. Ele está dizendo: eu sei onde você está.
Eu sei o que você faz com a tua vida. Eu sei a pornografia que você está viciado. Eu sei os casos da sua vida. Eu sei a frieza que você fala que está frio, mas é pecado. Você fala que está desanimado, mas é pecado. Você fala que está esfriando, mas é pecado. Eu sei. Você sabe. Onde você está? Onde você está? É homem? Onde você está? Porque eu te coloquei num lugar. Seus pés e a sua vontade te levou para outro lugar. Você sabe onde está? O que eu mais gosto do filho pródigo, eu vou falar o que eu mais gosto do texto. Ele lembra do pai. Quando ele lembra quem é o pai dele, numa conversa de empregados, imediatamente ele diz para si: levantar-me-ei. Não tem anjo, não tem profeta. Quando vem a consciência de identidade, nunca uma vida dessa para quem é filho dele, não faz sentido. Um lugar desse para quem é filho dele, uma escravidão dessa para quem é filho dele, ele olhou para dentro de si e disse: eu vou me levantar. Levantar-me-ei. E ele diz: irei ter com meu pai. Mas antes disso, o texto de Lucas 15 diz assim: e caindo em si. O que é cair em si? O que é cair em si? Caiu para ele. Ficha caiu. Que é isso? E caindo em si. Fala para esse cara com respeito, fala: cai na real aí, irmão. Tem homem aqui? Tem homem aqui? Fala para esse cara que está perto de você, segura na mão dele e fala: você nasceu para dar certo. Agora vamos lá. Se nasceu para dar certo, por que está dando errado? Primeiro, porque trocou a voz de Deus por voz de morte. E segundo, porque aprendeu a fugir daquele que pode te restaurar. Coloca a mão no ombro de alguém. Se você estiver distante, acha alguém para você colocar a mão no ombro. Não fica sozinho aí onde você está, não. Acha alguém para você posicionar a mão no ombro. Dá uma olhada em volta de você, vê se tem alguém sozinho. Seja homem agora. Fala: senta aqui do meu lado, irmão. Eu quero pôr a mão sobre o seu ombro. Você não vai ficar sozinho agora. Eu não vou deixar você ficar sozinho agora. Coloca a mão no ombro desse cara. Segura firme no ombro dele. Não larga mais não. Segura firme no ombro dele e fala: hoje você não foge. Segura firme no ombro dele e fala: você não sai daqui não. Fala: hoje você não foge. Fecha os olhos com a mão no ombro desse irmão e me escuta. Você consegue me escutar? Deus está visitando o nosso jardim agora. E eu só consigo ouvir uma coisa no jardim dele: ele chamando o teu nome. É o seu nome que ele está falando. Eu grito Adão aqui, mas o nome que ele está chamando é o seu. Por isso teu coração acelera. Por isso a sua estrutura se abala. Não se abala porque o pastor está pregando. Se abala porque a presença do Senhor é manifesta. Oramashurekandarabá. Oramacandaramachurecandaramá. É a presença do Pai visitando o seu jardim, ignorando as suas quedas, ignorando as suas amizades. E agora ele está gritando em alto e bom som: onde você está? O diabo vai dizer: corre, corre. Mas o Espírito é esse que segura no teu ombro, está dizendo:
você não vai correr mais. Não, hoje não é a noite da sua prisão, hoje é o dia da tua liberdade. Agora escute isso, por favor, com os olhos fechados, mas com os ouvidos abertos. Uma cena que vai acontecer inevitavelmente para todos os homens. É no dia do juízo. O Senhor vai se apresentar a algumas pessoas. E algumas pessoas que escolheram se esconder da voz da restauração vão se apresentar diante do Senhor e vão dizer: sou eu. E aí a gente vai ouvir a palavra mais assustadora da Bíblia: se aparta de mim, porque eu não vos conheço. Essa é a palavra. Sai de mim, porque eu não conheço você. Eu vou te explicar e me ouça com os ouvidos aí abertos, mas com os olhos fechados. Conhecer na Bíblia aponta para nudez. Quando o homem conhecia uma mulher, quando o homem tinha a primeira noite de núpcia com a sua esposa, a Bíblia dizia: fulano conheceu fulana. Porque naquele dia eles tiveram intimidade. E a intimidade vinha de ambos nus, transparentes, conhecidos. E da boca de Jesus é contado: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. E conhecer aqui tem a ver com o seguinte: eu nunca te vi nu, porque você sempre se cobriu na minha presença. Você sempre se escondeu na minha presença. Quando a minha voz visitava o seu jardim, e eu dizia: onde você está? Você escolhia pegar figos, folhas, se cobrir delas e se esconder de mim. E para esses que escolheram se cobrir, eu não posso libertá-los. Porque segundo Jesus em João 8,32, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade que me liberta não é a verdade que eu fiquei sabendo. A verdade que me liberta é a verdade que eu conheci. E conhecer aqui é nudez. A verdade que me liberta é a verdade que eu me torno íntimo dela. Você tem escolhas agora. Você tem escolhas agora. E eu quero desafiar você agora, com a mão do ombro desse cara que está aí. Eu queria fazer um pedido, se pode. Tem homens santos aqui, confiáveis. Homens que podem ouvir outros homens. Homens que têm estrutura para ouvir pecados de outros homens. Homens que têm estrutura para sarar outros homens. Me arruma alguns aí. Posiciona aqui no